tragédias que a gente vê aí na sociedade, em termos de violência, em termos de abandono, em termos de exclusão. Então, o que a Igreja de Cristo pode fazer para encontrar caminhos para solucionar o problema da sua comunidade? É a partir disso que Amós, ali naquele momento, ele foi chamado. A partir disso que nós hoje somos chamados para sair e tentar fazer alguma coisa. A gente não vai resolver todos os problemas do mundo, é impossível, a gente vai ficar doente. Mas, de alguma forma, a gente precisa acordar que a gente não vive numa bolha de prosperidade, a gente não vive no país das mil maravilhas, a gente vive na realidade, e essa realidade é dura. E se a gente não buscar tratar a injustiça, um dia ela vai nos atingir. Então, a atitude da igreja, é o chamado da igreja a atuar para que isso se resolva. Amós, ele alertou para o fato de que não existem atalhos no relacionamento com Deus. Quando ele disse, ali no texto bíblico, não procurem Betel, não façam romarias a Gilgal, nem corram para Bersabeia, pois Gilgal irá toda para o exílio e Betel será reduzida a nada. Procurem a Javé e vocês viverão, senão ele virá como um fogo sobre a casa de José e a queimará, e em Betel não haverá quem o apague. Israel estava vivendo um período de ameaça de guerra. A Babilônia queria invadir, e havia ali, entre todo aquele poder político, religioso, uma esperança de que o Egito, Gilgal, Bersabeia, pudessem fazer, todas essas nações vizinhas, pudessem fazer um pacto, uma aliança militar, para enfrentar a Babilônia, que estava dominando todo o mundo conhecido. Mas Amós, alertado por Deus, falou, isso não vai adiantar nada, busquem a Deus, porque o problema de vocês não é a invasão de Babilônia, o problema de vocês é que vocês estão tão afundados no pecado, que com invasão ou sem invasão, isso aqui não vai dar certo. O que precisa mudar é o coração de vocês. E os falsos profetas, muitas vezes falavam aquilo que o povo queria ouvir. Havia uma necessidade, havia um problema, e havia necessidade de que o sistema religioso ali, daquele momento, a igreja da época de Amós, hoje nós somos a igreja desse tempo, mas naquele momento ali era a sinagoga, era o templo, eram os sacerdotes, eles eram considerados a reserva moral daquela nação, e quando essa reserva moral falha, a esperança de uma transformação se torna complicada. O povo esperava que os seus sacerdotes tomassem uma atitude, e a gente vê, ao longo da história, alguns exemplos de líderes religiosos que lutaram por restabelecimento da justiça nas suas comunidades. Recentemente, a gente viu no noticiário os monges budistas do Tibete, que levantaram um protesto contra a dominação chinesa. Algum tempo atrás, o arcebispo de Brasília, numa celebração religiosa da Câmara dos Deputados, ele condenou o aumento que esses deputados haviam se concedido, e ele, ali naquele momento, eu considero que ele foi uma voz profética, que transmitiu para aquelas pessoas a indignação da nação. Ele falou, como aceitar que um parlamentar ganhe R$800 por dia, enquanto boa parte das pessoas que o representam é obrigado a viver somente com R$12 por dia? A igreja precisa ser essa voz profética. A igreja evangélica é chamada para isso também, para levar às autoridades a indignação da população contra aquilo que acontece. Como resultado daquela palavra corajosa, denunciando um abuso, aquele aumento foi suspenso. Quantas outras coisas poderiam também ser transformadas
se a igreja